Olá, vou neste vídeo resolver mais uma questão sobre percentagens do sexto ano. Temos então um problema para resolver que consiste no seguinte: sabendo que um intermediário vende candeeiros a 45 euros e que o preço, ou seja, este preço, 45 euros, inclui já 50% de lucro, calculo quantos euros ele ganha com cada candeeiro vendido. Primeiro de tudo, fica a interpretação do problema. Vamos interpretar então aqui a situação que nós temos à nossa frente, sabendo que um intermediário, em primeiro lugar, o que é um intermediário? Alguns de vós poderão ter essa questão. O intermediário é exatamente uma pessoa que compra um determinado objeto por um valor e depois vende esse mesmo objeto a outra pessoa. Obviamente venderá um pouco mais caro para ganhar alguma coisa com isso. Temos então aqui um homenzinho. Este homenzinho será o nosso intermediário. Ele compra um objeto, que neste caso temos aqui um candeeiro. Ok? Imaginem que isto aqui é um candeeiro. Ele compra um candeeiro a uma determinada pessoa. Ok? E depois vai vender o mesmo candeeiro a outra. Ok? Ele aqui compra o candeeiro. Compra o candeeiro a uma determinada pessoa e depois vende o mesmo candeeiro a outra pessoa. Obviamente que aqui irá vender um pouco mais caro do que aquilo que comprou para fazer o seu negócio, não é? Ele, obviamente procurará sempre ganhar alguma coisa com isto. Sabemos então aqui no problema que esse intermediário vende os candeeiros a 45 euros. Ok, ele vendeu aqui, vende o candeeiro a 45 euros e que o preço já inclui 50% de lucro, ou seja, este preço já inclui um ganho na ordem dos 50%. Ok? Calculo quantos euros ele ganha em cada candeeiro vendido. Vamos então organizar a informação no esquema. Temos aqui a tradução do problema. Reparem, nós não sabemos por quanto é que ele compra o candeeiro. O que sabemos é que os vende por 45, tendo um lucro de 50% nesta venda. Vamos então organizar a informação referente a esta situação, colocando sempre no início. Esta é a minha estratégia, ok? Eu tenho sempre no início esta barra, e esta barra representa sempre o preço inicial, ok? Esta barra representará o preço inicial e serão sempre 100%, ok? Toda esta barra terá uma percentagem total de 100% e isto representa o meu preço inicial. Eu, neste problema, não sei quanto é que paguei no início pelo candeeiro, mas eu sei que vou vendê-lo, ok? Vou vender o candeeiro a outra pessoa e vou vendê-lo mais caro, não é? Se eu obtive um lucro é porque o vendi mais caro. Então este preço inicial, o preço final de venda do candeeiro dos 45 euros, será o preço pelo qual eu comprei os candeeiros mais um bocado. Okay? Mais aqui um bocadinho. E esta aqui será a margem de lucro que ele teve, ou seja, isto será mais 50%. Okay? Nós temos aqui o preço inicial com um lucro de 50% e ele vende os candeeiros, o homem vende os candeeiros, exatamente por esse preço. Okay? Isto aqui tudo será o preço de venda. Que é aquilo, o preço pelo qual vocês compram um candeeiro, mais os tais 50% de lucro. E então ele vende os candeeiros por 45 euros. Qual é a percentagem referente a este preço de venda? Bem, se vocês sabem que o preço inicial representa 100% e o preço final é composto por este preço inicial mais o lucro, então a percentagem de venda será estes 100% mais aqueles 50%. Então a percentagem de venda será exatamente 150%. Ok? Fica aqui o esquema que traduz a situação, fica aqui a informação organizada neste esquema. Agora, para resolver isto, será proceder à regra de 3 simples. Okay? Vou então aplicar a regra de 3 simples.
Para a aplicação da regra 3 simples, precisam sempre de uma relação entre percentagem e dinheiro que conheçam. Neste exercício, a relação que a gente conhece é o preço de venda e sabemos a respectiva percentagem. Sabemos então neste caso que 150% do produto, e isto tem um valor de 45 euros. Ok? E agora o que é que nós queremos saber? Calculo quantos euros ele ganha em cada candeeiro. Então, se eles querem saber apenas os euros que ele ganha com cada candeeiro, eles querem saber os euros aqui deste lucro. Ok? Quanto dinheiro é que representa este lucro? E este lucro tem que percentagem do preço total? Tem exatamente 50%. Então nós, na nossa regra 3 simples, vamos fazer exatamente essa pergunta. Se nós sabemos que 150%, que é o preço de venda, equivale a 45 euros, então 50% equivale a X euros, não é? E agora vamos aplicar a regra 3 simples. X igual, como é que se aplica? Multiplicam os dois números que existem na diagonal. Ok? 50 vezes 45 e depois dividimos esta multiplicação por aquele número que está em falta. 150. Como vocês, alguns de vós não podem usar máquina nestas questões, eu vou fazer então aqui estas contas. Ok? Temos então 50 vezes 45. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Somam e tem 0, 5 mais 0, 5, 2 mais 0, 2, 2. E temos então aqui que o x será 2250 a dividir por 150. Mais uma vez, vou resolver aqui a conta, porque vocês, alguns de vós, não podem usar a máquina. Então vou resolver aqui aquela conta. Temos 2250 a dividir por 150. Temos aqui três números, então o 225, certificando que o 225 é maior que 150, está tudo, não há problema. Temos aqui quantas vezes é que o 2 cabe no 1, cabe 2, mas em princípio vai dar mais, ok, então vou tentar aqui o 1. 1 vezes 0, 0 para 5, 5, 1 vezes 5, 5 para 12, 7, 1 vezes 1, 1, com o 1 que vinha de transporte, 2 para 2 nada. Agora abaixo do 0. Agora aqui o 7 cabe 7 vezes no 1, mas isto 6 também penso que não vai dar. Vamos testar então o 5. Penso que o 5 vai resolver a situação. 5 vezes 0, 0 para 0 nada. 5 vezes 5, 25 para 25 nada. Ok, e vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7 para 7 nada. Okay? Então temos exatamente aqui o resultado. Então sabemos que esse x será exatamente 15 euros. Com isto ficamos a perceber que estes 50% de lucro equivalem a 15 euros. Então calculo quantos euros é que esse intermediário ganha em cada candeeiro vendido. Ele ganha exatamente 15 euros. Okay? Seria uma questão agora só de darem uma resposta assim por extenso e dizerem exatamente. O intermediário ganha em cada candeeiro exatamente 15 euros. Ok? Mais uma vez, esta organização da informação é fundamental. Porque com isto também podemos, por exemplo, saber qual seria o preço inicial do candeeiro. Bastava aqui, em vez de pedirmos o preço destes 50%, pedir exatamente a quantia, não dos 50%, mas dos 100%. E se fizéssemos esse cálculo, se introduzíssemos aqui estes 100%, obtínhamos o dinheiro exatamente do preço inicial do candeeiro, do preço que ele compra o candeeiro àquela pessoa. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder